Amado por uns, odiado por muitos. Hoje a gente vai falar do Clube de Regatas do Flamengo. Não, mentira. Hoje a gente vai falar das borrachas com pino. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu não sou um especialista em nada. Eu comecei a jogar no estilo Cato, usando o pino lá em 2018, eu tenho uma certa experiência, mas esse vídeo não vai ser baseado só na minha experiência. Ele vai ser baseado também em muita pesquisa que eu fiz pela internet para trazer essa informação para vocês. Então, eu já quero começar aqui primeiro agradecendo a galera lá do Fórum Exatenista, que sempre compartilha várias informações com jogadores que estão começando. Agradecer também ao grupo Pineiros do Brasil no WhatsApp, um grupo do WhatsApp só da galera que usa pino. E agradecer também ao amigo Marcelo, daqui do Rio de Janeiro, que sabe muito sobre pinos. A galera aqui na cidade brinca até que ele tem um laboratório na casa dele, onde ele faz os experimentos com os materiais novos que estão saindo por aí. A segunda coisa que eu tenho que falar é que esse vai ser um vídeo completo, mas não vai ser um vídeo longo. Eu vou te explicar bem o essencial que você tem que saber, tanto para jogar com as borrachas de pino, mas principalmente para enfrentar os jogadores que usam esse tipo de material. Porque aí, se você tiver que perder uma partida, vai ser porque o seu adversário jogou melhor que você e não porque você não sabe como é que esse material funciona. Então, não vai ter aqui, por exemplo, a história de como é que esse material surgiu, ou então a comparação entre várias marcas diferentes de borrachas com pino. E eu também nem tenho a capacitação para te falar como você vai fazer para enfrentar esse tipo de material. Eu vou te explicar como o material funciona e aí, a partir desse conhecimento, você vai adaptar a melhor estratégia para enfrentar cada adversário. E agora que eu já te falei o que não vai ter nesse vídeo, eu vou te falar o que você vai ver aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou te explicar os tipos diferentes de pino que existem, depois eu vou te falar como reconhecer e identificar cada um deles. E depois de te falar como identificar cada um deles, eu vou te falar como cada um deles funciona, sempre usando como referência, comparando com a borracha lisa normal, para você conseguir entender bem. Eu vou fazer isso desse jeito para você que está pensando em colocar uma borracha com pino na sua raquete, saber por onde começar, qual tipo de pino que você tem que experimentar de acordo com o estilo de jogo que você quer. Mas também, principalmente para você que odeia jogar contra pino, conseguir identificar o material do seu adversário e saber como funciona o material que você vai enfrentar. Então você vai fazer o seguinte: antes de uma partida, você vai pedir para ver a raquete do seu adversário. Ele é obrigado a te mostrar, mas sempre peça, não sai pegando a raquete de ninguém não, que tem gente que não acha legal, eu mesmo acho uma falta de educação. Pede para ver o material dele e ele vai te mostrar a raquete dele antes do jogo, ok? E aí, se forem duas borrachas lisas, você está em casa, você já sabe o que fazer. Mas se tiver uma borracha com pino nos dois ou em um dos lados da raquete, você vai observar bem as características que eu vou te falar aqui nesse vídeo e aí você vai saber de cara como é que funciona esse material do seu adversário. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como é que funciona uma borracha. E aí agora a gente vai lá para a tela para eu te mostrar essa explicação rápida. Então vamos lá. Eu fiz essa animação aí bem tosqueira, mas que vai dar para você entender como é que funciona o efeito da bolinha na borracha. A gente fala que a bolinha ela está girando para cima quando ela está girando na mesma direção que ela está indo. Então observa aí que a nossa bolinha aí da Gigante Drive, ela está indo na direção da borracha, essa placa azul, e ela também está girando na direção da borracha. Por isso que a gente fala que a bolinha ela está com o efeito para cima. E aí repara que quando a bolinha ela atingir a borracha, o atrito existente entre a bolinha e a borracha vai fazer com que ela mude o sentido do seu giro. Mas como ela também vai mudar a direção, ela está indo para fora da borracha agora, a gente vai dizer que ela continua tendo o efeito para cima, o giro para cima. E é assim que funciona uma borracha comum no tênis de mesa. A bolinha bate na borracha e ela mantém o mesmo giro, o mesmo efeito. Agora que você já entendeu bem como é que funcionam os efeitos de uma borracha, eu vou te apresentar o primeiro tipo de borracha com pino que existe, que são as borrachas com pino curto. Eu vou colocar aí uma imagem bem aproximada para você saber reconhecer bem como é que essas borrachas funcionam, mas as duas principais características dos pinos dessa borracha é que eles são pinos achatados e rígidos, tá? Você vai passar a mão, você não consegue mexer os pinos da borracha para um lado e para o outro. Então, a borracha de pino curto, ela é sempre com o pino mais achatado
e mais rígido. E aí agora, vamos de novo lá para a tela para você ver qual que é a diferença de uma borracha com pino para uma borracha lisa normal. Voltando aí para a nossa animação, agora a gente vai falar um pouquinho do pino curto. O desenho vai ficando cada vez pior, acreditem. O pino curto ele funciona parecido com a borracha. Qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser que na hora que a bolinha entrar em contato com a borracha, ela não vai estar entrando em contato com toda a superfície da borracha. Tem aqueles vãos presentes entre os pinos, ok? E aí o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você consiga colocar menos efeito na borracha. E você pode pensar, ué, mas isso não é ruim? Não, porque você também vai estar suscetível a menos efeito do adversário. Então, se o adversário mandar aquele super top spin com muito efeito para cima, você não vai receber todo esse efeito. O pino vai amortecer um pouco desse efeito, mas ele ainda vai fazer com que a bolinha saia da raquete com o mesmo giro que ela veio. Se ela veio girando para cima com o efeito de top spin, quando ela sair da raquete, ela vai sair também com o efeito de top spin. E agora que você já entendeu como funcionam as borrachas com pino curto, eu vou te falar para quem essa borracha é indicada. As borrachas com pino curto, como eu te mostrei, elas são para aqueles jogadores que eles não gostam tanto do jogo de efeito, do jogo com muito giro. Ele também não quer estar suscetível aos efeitos do adversário. Ele quer aproveitar a primeira oportunidade que vier uma bola boa para bater nessa bola, para acertar sem fazer um movimento de tanto giro e acertar a bola mais chapado, que a gente fala. Então, as borrachas com pino curto, elas são indicadas para jogadores que gostam de jogar atacando e bloqueando bastante. Agora que você já entendeu como funcionam e para quem são indicadas as borrachas com pino curto, eu vou te falar dela, que é o terror de muitos jogadores. São as borrachas com pino longo. Para isso eu peguei aqui minha raquete, que é o material que eu uso, e aí de novo eu vou te mostrar bem perto aí na imagem para você conseguir identificar, mas a principal característica de uma borracha com pino longo é que, diferente do pino curto, esse pino ele é maior, ou seja, ele é mais alto e ele é flexível, ok? Se você, vou tentar chegar perto com a câmera, não sei se vai dar para ver, se você passar o dedo pelas borrachas com pino, você consegue sentir que os pinos eles estão se movendo, eles não estão ali rígidos, ok? Então, pino curto, achatado e rígido. Pino longo, mais alto e flexível. E agora que você já entendeu como identificar esses tipos de borrachas, a gente vai de novo para a tela para eu te mostrar como é que elas se comportam durante o jogo. Bom, agora a gente vai falar do pino longo. Eu falei que o desenho ia ficando cada vez mais tosco, minhas habilidades artísticas não são tão boas assim. Mas o que acontece? Imagina que a bolinha veio com um top spin para cima do pino longo. Como esse pino ele tem um comprimento maior, a bolinha ela quase não entra em contato com a raquete. Ela entra em contato com os pinos, que como eu já mostrei para vocês, ele é flexível. Ou seja, eles se abrem um pouco, eles se ajustam para poder receber esse giro da bolinha. E aí eles não fazem com que a bolinha mude o sentido do seu giro, não tem tanto efeito assim. A bolinha ela vai continuar girando na direção que ela estava, só que ela vai mudar o sentido que ela está indo. Agora ela não está mais indo na direção da raquete, ela está indo para fora da raquete. Ou seja, a bolinha está indo para fora da raquete e girando para trás. A gente fala que esse é o efeito para baixo. Por isso que a galera diz que o pino longo, ele inverte o efeito, ok? Porque ele recebe uma bola com top spin e aí ele devolve uma bola com back spin, com efeito para baixo. Agora que você já entendeu como funcionam tanto as borrachas com pino curto como as borrachas com pino longo, eu vou te falar do terceiro tipo de borracha com pino que existe, que são as borrachas com pino médio. E aí não tem muito padrão. O pino médio está no meio termo entre o pino curto e o pino longo. Então vão ter borrachas que vão se assemelhar mais ao pino curto no que diz respeito aos seus pinos serem mais achatados, mas às vezes os pinos achatados podem ser um pouco flexíveis. Ou vão ter borrachas que vão se aproximar mais do pino longo. O pino vai ser um pouco maior, só que ainda assim bem rígido, ok? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para o material do seu adversário e ver, mesmo que esse pino ele não seja totalmente longo ou totalmente curto, ele se assemelha mais a uma borracha de pino longo ou uma borracha de pino curto. E aí, você já vai saber como é que esse material funciona. Perfeito? Ainda tem bastante coisa, tem vários tipos de pino. Aqui eu estou falando sempre dos materiais
que são homologados e permitidos pela Federação Internacional, mas você tem vários outros tipos de materiais. O importante é que agora você já sabe o básico de como esse material funciona durante o jogo e aí a partir desse conhecimento você vai bolar uma estratégia. Mas eu quero saber qual que é a sua opinião sobre as borrachas com pino. Tem gente que acha de boa, inclusive adora jogar contra, aqueles jogadores que gostam de ficar dando drive, enquanto tem outro jogador dando cato, colocando bastante efeito para baixo, aí fica aquele jogo incrível de ataque contra a defesa. Tem gente que acha chato, não curte jogar contra e não liga, mas eu sei que tem gente que odeia jogar contra pino, tem gente inclusive que acha que tinha que fazer torneios e competições separadas só para quem usa esse tipo de material e que acha prejudicial para o jogo. Eu quero saber o que você acha sobre as borrachas com pino? Você acha que é só mais um tipo de material? Você acha que estraga o jogo? Me conta aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia. E como eu falei, as borrachas com pino curto, elas são indicadas para jogadores atacantes. As borrachas com pino longo, elas são mais usadas para amortecer a bola, ou seja, elas são usadas por jogadores defensivos. Tanto aqueles jogadores que gostam de bloquear, jogando em cima da mesa, quanto, como é o meu caso, daqueles jogadores que gostam de se distanciar da mesa para poder executar o cato. E, inclusive, a gente já fez um vídeo aqui falando só sobre isso, só sobre esse estilo de jogo que mistura as defesas com os ataques, o estilo defensivo moderno. Esse vídeo está aparecendo aqui para você agora na tela, clica para conferir.